Foi lido, meus irmãos, o texto de segundo livro das Crônicas, e queria que vocês tornassem a abrir a palavra de Deus, no capítulo 14. Vamos falar um pouco sobre o trineto de Davi, o Asa. Até agora nós vimos o Roboão, o Abias, e agora vamos ouvir um pouco sobre o Asa, o filho de Davi, um dos filhos de Davi, que deu continuidade ao trono de Davi. E deve ser lembrado que esse livro é escrito para os do cativeiro babilônico. Eles estão lá no cativeiro, estão privados das bênçãos de Deus. E Deus, então, usa o escritor para lembrá-los como eles poderiam ser abençoados. Asa, ele vai reinar 41 anos. O pai dele reinou só 3. Abias. E durante 35 anos, o Shalom, a paz de Deus, imperou no reinado de Asa. Asa gozou de uma prosperidade, porque Shalom não é simplesmente ausência de guerra. Porque imagine se a guerra parasse agora lá na Ucrânia. Como é que a gente poderia dizer que há paz? Cidades destruídas, pessoas doentes, feridas, com fome, viúvas, não é paz. Paz, o Shalom de Deus, é muito mais do que a ausência de guerra. É prosperidade em todas as áreas da vida. É o bem-estar. E a gente percebeu, ou se não percebeu na leitura, vai notar. Então foram 35 anos de bênçãos. É interessante que a gente deve se posicionar aqui. Nós somos o do cativeiro, que estamos assim, abatidos, tristonhos, sem observar, sem notar a graça de Deus na nossa vida, ou somos do grupo do Asa, que está vendo, experimentando a graça de Deus na vida. E quando você lê esses livros, a história de Asa, você deve perceber, deve notar algumas coisas importantes. É que há uma associação entre o que o povo está fazendo e as bênçãos de Deus. Elas não podem ser divorciadas. Se os irmãos lembrarem da leitura do capítulo 15, quando o profeta aparece e diz, olha, Deus, se você buscá-lo, você vai encontrar. Mas se você deixá-lo, ele vai te deixar. E então, esses 35 anos de prosperidade, de Shalom, de Deus, nós notamos que o povo também andava em um caminho que nós precisamos, se não estamos, andar, porque é isso que Deus está dizendo ao povo do exílio. Olha, andem por esse caminho e vocês terão a mesma prosperidade do Asa. Então, é dito no versículo 1 que Asa, o Abias, o pai dele descansou e foi sepultado na cidade de Davi, e em seu lugar, seu filho Asa assumiu o trono. Diz em cujos dias a terra esteve no Shalom de Deus. 10 anos, logo de começo, para quem começa a reinar. E a gente percebe que os anos de bênçãos de Deus foram marcados pela obediência pessoal de Asa ao Senhor. Ele assentou no coração, eu vou obedecer a Deus. Versículo 2 diz, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Já no 16, diz, o rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Então, Asa fez o que era
bom e reto perante o Senhor. Ele resolveu andar no caminho do Senhor. Não se engane, não pode haver bênção de Deus, shalom de Deus, se eu não resolvo andar com Deus. Não podemos, nesse andar com Deus, não podemos deixar que pessoas próximas impeçam-nos de andar com o Senhor. E aqui no caso, quem é? A mãe dele. Disse, olha, minha irmã, a senhora não vai me impedir de andar com Deus, não. E ele então depõe a sua mãe, tira a mãe do status de rainha mãe, porque ela seria um obstáculo para ele andar no caminho do Senhor. O Josué, quando no fim da vida, desafia o povo dizendo, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da linha do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos. Bom, ele estava resolvido. Ele resolveu, ainda que eles não quisessem buscar, ele e sua casa buscariam o Senhor. É preciso haver esse propósito, essa determinação em nossa vida, de buscar o Senhor. Nossa colheita será de acordo com o nosso plantio, e não a do vizinho ou da comunidade. Então, às vezes, eu quero tanto bênção do Senhor, quero tanto ser abençoado, mas esquece que primeiro você tem de plantar, e plantar a obediência pessoal. Gálatas, Paulo escreve, os Gálatas diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, está dependendo muito da nossa posição. Deus quer fazer, mas será que nós queremos de fato que Ele opere? Lembre que no dia do juízo, o julgamento será individual e não coletivo. Cada um dará conta de si mesmo. Porque a igreja não busca, porque fulano não busca, eu também não vou buscar. Então também você não vai ser abençoado, vai receber o mesmo prêmio que o outro não quer. Não, eu vou buscar o Senhor, eu quero buscar o Senhor, como Asa assim o fez naqueles anos. Os anos de bênção de Deus foram marcados pela vida de oração, tanto dele quanto da comunidade. Eles resolveram obedecer a Deus, eles resolveram orar a Deus. Versículo 4 diz, nós podemos até ler, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor desde os seus pais e que eles observasse a lei e o mandamento. Buscar aqui é orar. Buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o coração. Então o sucesso da vida de Asa se deu porque ele orava. No versículo 7 diz, disse pois a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os nossos lados. Eu quero ser abençoado, mas você ora, nós oramos. Ele resolveu, junto com o povo, eu vou buscar o Senhor. No versículo 11, acredito que agora que é no capítulo 15, eu fiz aqui a montagem para ficar, evitando de ficar olhando na escritura, mas deve ser o capítulo 15, quando ele viu cercado pelo adversário. Imagine numa guerra, o que é que você faz? Diz a palavra, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse. Ele orou, na guerra ele orou. Até nisso ele se dedicava a orar. Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esse homem se aplicava à oração e teve uma vitória maravilhosa. Depois desse retorno, aí ouvido a palavra do profeta, que era para buscar, o profeta insistiu, busque ao Senhor e Deus vai te abençoar. E aí, 12 do 15,
15 diz: entraram em aliança de buscarem ao Senhor desde os seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Oração. Esse sucesso de 36 anos foi de joelho, foi orando, foi buscando ao Senhor. Quem ora demonstra dependência de Deus. Foi o que ele fez. 2 Crônicas, capítulo 7, foi lido acho que de manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Orar, quem ora, crê na promessa de Deus. Crê que Deus que falou vai executar. Daniel, quando leu nos livros que os anos do cativeiro estavam se completando, ele então buscou ao Senhor em oração. Ele disse: Senhor, o Senhor prometeu que depois de 70 anos o Senhor nos tiraria dessa situação. E Deus mandou o anjo dizer: assim que você se aplicou a oração, Deus ouviu e me enviou. Louvado seja a Deus. Quem ora, confia no poder de Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então aquele povo do cativeiro, tudo arriado lá, ele diz: olha, é porque você não ora. Você está nessa situação porque você não busca o Senhor. Se você buscasse o Senhor, você ia ver Deus operar maravilhas. Os anos de bênçãos de Deus foram marcados pela vida de obediência ao Senhor por parte de Asa, a gente viu, mas também por parte da comunidade. Quer dizer, todo o povo agora, buscando ao Senhor, ordenou, versículo 4, a Judá que buscasse ao Senhor, oração, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Não era só orar, tem de obedecer. Uma igreja tem de obedecer para ser uma igreja avivada. O indivíduo tem de buscar a Deus e obedecer a Deus para ser um indivíduo abençoado. A obediência à palavra de Deus estimula a aproximação do Senhor. Vocês sabem o texto bíblico que diz no profeta Isaías: eu não posso ouvir porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tiago, nós vimos há pouco aqui na igreja: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É preciso estar preparado, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A obediência à palavra de Deus atrai as bênçãos de Deus. Ande no caminho de Deus e as bênçãos começam a cair na sua vida, e você não sabe como é que está caindo. O próprio livro de Deuteronômio diz ao povo do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, esses 36 anos foi marcado pela obediência ao Senhor. A obediência à palavra de Deus demonstra que o Espírito Santo está operando em nosso meio. O Espírito é nos dado, vem morar dentro de nós para que nós andemos de acordo com os estatutos e mandamentos do Senhor. Os 36 anos de bênçãos de Deus foram marcados pela intolerância à idolatria. Observaram? Versículo 5. Ele disse: olha, eu não aceito outro Deus na minha vida, nem na vida do meu povo. Versículo 5 diz: também aboliu de todas as cidades de Judá o culto dos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Ele disse: aqui eu não vou aceitar idolatria. É o chefe da casa, é a igreja. Ele disse: não aceito idolatria aqui no nosso meio. No versículo 8 diz: ouvi, pois, Asa, no capítulo 15, quando o profeta está falando, a
Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, e diz o quê? Ele já tinha lançado, mas percebeu que ainda faltava alguma coisa a ser tirada. E lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Não havia tolerância para idolatria, pessoal ou coletiva. Idolatria não pode estar no nosso meio se queremos que Deus nos abençoe. Tudo que não podemos, como é que nós podemos identificar a idolatria? Tudo que não podemos nos desfazer para servir a Deus é um ídolo. Eu até quero, o homem diz assim, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse, tem uma coisa, desfaça da sua idolatria o seu dinheiro, que era o ídolo dele. Pegue o seu dinheiro, dê aos pobres e você vem e me segue. E diz a palavra, ele porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele desistiu, porque ele preferiu o ídolo de que servir ao Senhor. Então o ídolo é quando nós não podemos desfazer daquela camisinha bonita do passado, do carnaval, aquela camisa, ninguém toca, ninguém mexe. É o ídolo. Você tem de ser queimado, tudo tem de ser queimado para não atrapalhar o nosso caminho com Deus. Tudo que nós dedicamos, tudo que nós estamos dedicando, que nos impede de servir a Deus, é um ídolo. A riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Obstáculo. Tudo que ocupa os nossos pensamentos, que nos impede de pensar no Senhor, é um ídolo. Nas coisas, o apóstolo Paulo fala, pensar nas coisas lá de cima. O que é que eu estou pensando? Só penso no ouro, só penso na paz, só penso nas coisas da vida. Deus quase não chega na minha mente. Não, no tempo de Asa, era o pensamento voltado para os céus. Os anos de bênção de Deus foi marcado pela adoração ao Senhor. Observe o versículo 8. Veamos. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, é do 15 aí. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. No versículo 9 diz, congregou todo Judá, Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Versículo 11. Naquele dia oferecerem sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Versículo 18. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objeto de utensílios. Não houve guerra até o 35º ano de Asa, porque ele começou a adorar a Deus. Adorar a Deus, esse é o segredo. Tem até um livro, né? O Louvor Liberta, né? Quando você começa a cantar, você começa a exaltar a Deus e Deus vai operando maravilhas. O Shalom de Deus está presente no que adora, no particular, na família e no público. A pessoa não tem tempo de adorar o Deus vivo e verdadeiro e quer a bênção desse Deus. Como é que pode? Jesus disse que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele está procurando adorador. Cadê meus adoradores em casa? Cadê meus adoradores na igreja? Cadê os meus adoradores em particular? A ausência dessa adoração impede a bênção de Deus. Lembre que o povo está no cativeiro porque adoraram os ídolos e deixaram de adorar a Deus. O Shalom de Deus está presente no que adora a Deus com os seus bens. Não é só cantar louvores, não. Coça o bolso também.
Ele diz que ofereceu animais em abundância. Ouro. Sabe por quê? Não é o ouro e a prata que agrada a Deus, porque Deus não precisa de ouro, não precisa de prata, nada disso. Mas eu digo assim, tudo é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvado seja Deus. O Shalom de Deus está presente naquele que adora com a sua vida. Não adora só no cântico, não só adora com os bens, mas do viver do dia a dia. Diz o apóstolo Paulo em Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam-se completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, os anos de bênçãos de Deus foi marcado por um compromisso de consagração da comunidade e do rei. Nos versículos 12, lá do capítulo 15, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus dos seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Imagina, ia acabar, viu? Genilson, Presbítero Manuel. Quem não buscar o Senhor aqui está cortado. O negócio ia pegar. E todo aquele que não buscar o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombeta. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda a parte. Eles, eu vou me consagrar a Deus, eu vou servir a meu Deus. Irmãos, a consagração do crente não tem prazo de validade. Nós somos consagrados ao Senhor. Deus nos tirou do mundo para Ele. Nós somos dele. Porque a Escritura Sagrada diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então eu devo me agir dessa maneira pela qual Deus me chamou. Eu devo andar em santidade de vida como esse povo se consagrou a Deus. A consagração do crente envolve todas as áreas da vida. Não é na igreja, não. Porque alguns têm a ilusão que eu preenchi os requisitos da igreja, estou no culto de manhã, de noite, dou o dízimo, então está tudo resolvido. Não está resolvido. Ele quer que você seja crente no trabalho, no lar, na vida individual, no lazer. Quando eu sou consagrado em todas essas áreas, aí Deus abre a porta, a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre nós. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. A consagração do crente comprometida afasta Deus e as suas bênçãos. Lembre do consagrado Sansão, desde o ventre. Não podia cortar o cabelo, não podia encostar em um cadáver, não podia beber algum tipo, comer coisa da videira. E tinha uma consagração. E por que a desgraça caiu sobre a vida dele? Porque ele quebrou o voto de consagração, revelando a Dalila aonde estava o segredo da sua comunhão com Deus. Sim, irmãos, quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus, também as graças de Deus desaparecem, parece que somem misteriosamente, somem. Os anos de bênção de Deus foi marcado pela disciplina dos infiéis. A gente falou de manhã, versículo 16, capítulo 15, se não me engano aí é o 14. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Imagine, irmão, ele estava disposto a andar no caminho do Senhor e nem poupou a mãe da disciplina. Imagine como foi isso para o povo. Ele disse, olha, minha mãe, a partir de hoje, a senhora não é mais rainha do meu povo, porque está adorando essas imagens. E depois tirou ela do cargo.
As faltas ocultas, eu falei de manhã, da comunidade, devem ser confessadas em particular, com Deus, e abandonadas. Mas o crente não pode aplicar a punição a si mesmo. Tem uns crentes que assim, pecou, aí no dia da ceia diz, não vou tomar. Ele está se auto-punindo. Não. A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa alcance. Quer dizer, eu digo a Deus que eu errei, mas eu vou sair daqui e fazer tudo diferente. Eu vou fazer algo novo. As faltas públicas precisam receber censura para não contaminar o rebanho. Imagine quando o rei pronunciou, minha mãe está afastada do cargo porque pecou contra Deus. Todo mundo ouviu isso. E aí temeu. É a mesma coisa lá do... A rainha de Vasti, o rei mandou chamá-la, né? E ela disse, não vou nada. Ela era feminista. Vou nada. Aí o negócio sentou assim, o conselho disse, olha, ela envergonhou o rei e agora vai pegar o negócio, porque a atitude dela vai contaminar todas as mulheres do reino. E quando os maridos chamarem a mulher, elas vão fazer a mesma coisa que a rainha fez. Então, vamos dar um exemplo. Qual é o exemplo? Ela vai ser destituída do cargo de rainha e nunca mais chegará à presença do rei. Porque aí as mulheres vão ouvir, ixi, o negócio pegou. Se a gente engrossar a voz aqui, o marido vai dar carta de divórcio, como o rei deu a carta de divórcio, né? Não, isso pode acontecer ambos os lados. O ensino é esse. É preciso corrigir uma falta para que não contamine todo o povo, né? Paulo censura os irmãos em Corinto porque não reprovaram os irmãos. Então, nesses anos de prosperidade, 35 anos de prosperidade, o que reinou ali? Reinou obediência pessoal ao Senhor, vida de oração, vida de obediência coletiva, exclusão ou intolerância à idolatria, adoração ao Senhor e compromisso de consagração. Havendo isso, pode ter certeza que a graça de Deus vai reinar na nossa vida e na vida da nossa igreja. E aí, sem ser exaustivo, os benefícios são praticamente revelados aí. Abias, versículo 1, descansou com seus pais, sepultaram na cidade de Davi, em seu lugar reinou Asa, seu filho, em cujos dias a terra teve em paz, o Shalom, 10 anos. No versículo 5, também aboliu todas as cidades de Judá, o culto dos altos, os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Versículo 6, edificou cidades fortificadas de Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Versículo 7, disse, pois, a Judá, edifiquemos essa cidade, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Versículo 18, lá no final, se não me engano, do capítulo 15, trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utensílio. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Quando eu me consagro a Deus, eu vou ter o quê? Paz. E aqui é muito mais do que a ausência de guerra. Você tem paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se eu estou com medo de Deus, é porque está faltando o quê? Paz. E se está faltando paz, é porque não estou andando em comunhão com o Senhor. Ande em comunhão com o Senhor. Não só a paz com Deus, Deus não é mais meu inimigo, Deus é meu amigo, Ele me reconciliou através de Cristo Jesus, mas eu vou ter a paz de Deus, que é diferente. Paz com Deus é uma coisa, paz de Deus é outra. É porque você pode estar passando por muitas adversidades nessa vida. E Paulo diz que nós devemos não ficar ansiosos, mas usar a oração, a súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente. Ninguém vai entender como você é um crente vivendo situações difíceis na vida, está tranquilo, porque Deus guarda aqui, louvado seja o nome do Senhor. A paz é com Deus e com os homens também, né? Seguir a paz com todos, e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O segundo benefício é segurança. Edificou cidade fortificada em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. No 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essa cidade, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. É importante cidades fortificadas. Ele tem exército, ele tem proteção contra a investida dos adversários, a segurança no reino dele. Versículo 8, edificaram e prosperaram, tinha asa no seu exército, 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, todos eram homens valentes. É o que Manuel sempre está pedindo, vamos dar segurança. Pois no reino de Asa, o que não faltava era segurança. O negócio era bem armado, eles estavam armados. Irmão, que segurança é que o crente pode usar nós hoje, primeiro, contra os nossos adversários, nossos inimigos, que são a carne, o diabo e o mundo. Rapaz, quando você está com Deus, ainda que o exército se levante contra mim, não temerei. Mas se diz, ali tem um diabo, quando eu não estou, sai correndo, né? Crentes correm de tudo. Mas quando a gente está com Deus, a gente enfrenta qualquer ataque satânico da carne, do mundo. Haverá segurança de salvação. O crente sabe que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem segurança contra a morte. A morte atormenta muitas pessoas. Mas Paulo diz, o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Paz, segurança, vitória. Versículo 9 do capítulo 15. Asa vence a Zerá o etíope. Zerá o etíope, se não me engano, é o 14 mesmo? É o 14. O etíope saiu, olha bem, saiu contra ele com um exército de quê? 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Quantos que Asa tinha? 500 e pouco mil homens. Contra 1 milhão e ainda 300.000 carros. O cara está muito mais armado e tem muito mais gente. Está perdido, Asa vai morrer. Mas diz que Asa, ele orou a Deus, versículo 11. Vamos ler. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aí o 12, o que é que diz? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Oh, como é que pode isso acontecer? Quando Deus está do nosso lado, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Asa e seu povo, 13, que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Já pensou, destruir o exército todo, mesmo sendo inferior, porque o Senhor dos exércitos estava pelejando por eles. Versículo 14, continua, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido, saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Para o povo que está no cativeiro, ele está dizendo, aí, Deus dá a vitória com pouco.
Louvado seja o Senhor. Nós vamos ter vitória contra a carne, nós vamos ter vitória contra o mundo, nós vamos ter vitória contra o diabo. É só andar com Deus e nós vamos ter essas vitórias. Deus vai ouvir as nossas orações. Diz que ele clamou ao Senhor, Deus ouviu. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Deus vai ouvir a oração daquele que anda com ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus vai falar conosco, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. E aí ele continua a profecia. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, está lembrando o tempo dos juízes, sem um sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia, eles estavam no aperto, eles voltavam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, por eles foi por eles achado. Está vendo? Mesmo um povo teimoso, como o pastor Cândido falou, teimoso, mas que se buscar o Senhor, Deus vai se deixar achar. Naquele tempo não havia paz, ainda no tempo dos juízes, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, aí a palavra aplicada a eles, e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus começa a falar quando você está lendo a Bíblia, Deus começa a falar quando você está na igreja, Deus fala conosco até nos sonhos, vai falando secretamente ao nosso coração. Haverá prosperidade na nossa vida. Versículo 8. Ouvindo Asa, pois, as palavras e as profecias do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Vejam, e renovou o altar. Ele agora vai ampliando o seu território. Ele conquista algumas cidades do reino do norte, né? E renovou o altar do Senhor. Versículo 9. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com prosperidade na geografia, agora prosperidade numérica, né? Porque Deus vai abençoando. Reunidos-se em Jerusalém 10, no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. E versículo 14, ele vai prosperando, enriquecendo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor os havia invadido. Saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as tendas do dono do gado, levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Então, quando eu ando com o Senhor, eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor. Quando eu estou andando com o Senhor, eu me desapego. Já viu essa propaganda, né? Desapega, desapega. Desapega. Paulo disse, olha, eu vivo contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que... eu queria ter isso. Alguns dizem, eu quero ter dinheiro. Não, eu queria poder viver bem em qualquer situação. Aí eu estaria livre de qualquer drama na vida, né? Crescimento no amor a Deus, crescimento no amor ao próximo, crescimento no amor aos irmãos. Então, resumindo, esses 35 anos de bênçãos, foi marcado pela obediência, pela vida de oração, pelo afastamento da idolatria e pela adoração ao Senhor e o compromisso de consagração. E aí Deus deu paz, segurança, vitória, resposta às orações. Deus falou com eles e eles prosperaram. Deus está dizendo para nós e para os do cativeiro, eu vou fazer isso na sua vida. É só você seguir o caminho de Asa. Vamos, irmãos, seguir o caminho de Asa. Antes de receber, comece a orar. Antes de receber, se consagre. Antes de receber, adore. Antes de receber, obedeça. E você verá a graça do Senhor na sua vida. Nós veremos a graça do Senhor. Amém.
Provérbio capítulo 3, do versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é fiel e justo para se fazer